Gravado nos insofismáveis estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que preserva o meio ambiente não cortando o matagal da cidade. Aqui é Fabrício Brown e duas frases que gostamos de ouvir: eu te amo e open bar. Aqui é Vinícius de Almeida, desejando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Fernando Machado. Mais arriscado do que mudar é continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Meu curso de coach, ele está... Então, em time que está ganhando não se mexe, não funciona. Vocês vão ficar questionando agora o que eu falo? Eu vou falar da frase de vocês também. Não, mas você não é coach? Você tem que explicar. Não, mas o coach não gosta de questionamento. Tem que ouvir e pronto. Um pouco, né, sobre ele não entender. Não. Então tá certo. Você tem que sentir, né? Você tem que sentir, né? Eu me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que você entende. Ai, não estamos conseguindo começar os programas mais. Vamos lá. Tá, vamos começar aqui. Pessoal, hoje a gente tem um programa especial, assim como todos os outros foram especiais, porque hoje a gente vai fazer uma rápida retrospectiva 2020 por parte do Supremo Tribunal Federal. Você quer falar ou eu falo? Não, a parte de agradecer, redes sociais, tudo, a gente vai pular essa parte? Seguinte, parte leitura de roteiro, você não... Sente o que eu acabei de falar e agora ouve. Valeu, gente. Obrigado, cara. Pessoal, obrigado aí por estar acompanhando. Eu já dei um spoiler aí do que a gente vai falar hoje. A gente agradece aí sempre pelo apoio, sempre pelas indicações que vocês vêm passando a gente nas redes sociais, que vamos melhorando, aperfeiçoando cada vez mais esse programa aqui, sem pé, sem cabeça. Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez pela sua companhia, pelo seu carinho, por você nos acompanhar nas redes sociais, por você colaborar também conosco, com comentários, com sugestões, com dicas, com críticas. Essa participação é fundamental para a continuidade do nosso projeto, né? Lembrando que o direito do mato é o nosso dever e a nossa salvação. Ai, caralho. Tá, bom, segundo disse o Vinícius, né, nós vamos falar sobre um assunto... Nasceu de 6 meses. Eu não sei, peraí, eu vou conseguir, tá? 2020 foi o mais imprevisível que revólver na mão de macaco, e a cada dia que passa a sensação é que nada mais surpreende, e 2020 também foi agitado para o nosso Supremo Tribunal Federal. Ministro saindo, ministro entrando, abertura de inquéritos e antes do ano novo já ganharam, sem pedir, fogos de artifícios. No programa de hoje vamos fazer uma breve retrospectiva do que foi decidido pela Corte Suprema do nosso país. Não tem como falar sobre cada decisão, por isso escolhemos algumas para já começarmos a sentir o gostinho de nunca mais de 2020. E agradecemos aqui especialmente a sugestão do nosso ouvinte Estevão, que fez ponderações sobre decisões do STF para que nós discutíssemos. Isso aí, valeu, Estevão. Então, começando aí, a primeira notícia que a gente pode trazer é sobre uma figura aí do direito previdenciário, reaposentação, desaposentação, mas que treco esse negócio. Mas vamos lá. Efeito especial. No dia 6 de fevereiro, o Supremo decidiu que os cidadãos aposentados que voltavam ao mercado de trabalho não podem recalcular o valor do benefício por meio da reaposentação. Os ministros também decidiram que os aposentados que já conseguiram o benefício na Justiça não serão prejudicados. Eles poderão continuar recebendo os valores do novo cálculo e não terão que devolver os valores recebidos se o processo já tiver transitado em julgado até a quinta, no dia 6 de fevereiro, ou seja, se não houver mais possibilidade de recurso. E aí, professor Fernando, que diabos é isso de reaposentação? Bom, aqui nós temos alguns institutos interessantes do direito previdenciário, mas é interessante também contextualizar o porquê dessas ações. Até 1998, com a emenda constitucional número 20, era possível a aposentadoria no Brasil com 30 anos de contribuição para os homens. Isso significava uma aposentadoria em algumas situações muito precoce, porque, por exemplo, a pessoa começava a contribuir aos 20 anos de idade, aos 50 ela já poderia se aposentar. Essa idade ela se mostrou uma idade muito
uma pouca idade para fins de aposentadoria. Por quê? Expectativa de vida também, né? Porque a expectativa de vida do brasileiro ela tem aumentado a cada ano e hoje ela é aí de 72 anos para o homem e 78 anos para a mulher, né? Isso como média. Não aumentou muito não, né? Mas tá bom. Aumentou um pouco, né? Isso, antigamente, se você dissesse que uma pessoa tinha ali 60 anos, essa pessoa era considerada uma pessoa idosa, né? Hoje não mais, né? A pessoa aos 60 anos já está em plena capacidade produtiva, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto, com o aumento da expectativa de vida, foi necessária uma alteração na idade mínima para a aposentadoria. A princípio, foi inserido em 99 o chamado fator previdenciário. O que era o fator previdenciário? O fator previdenciário era uma variável que ela servia para reduzir o valor da aposentadoria para aqueles que se aposentavam com pouca idade. Então, exemplo, uma pessoa que se aposentasse aos 52 anos, com o mesmo tempo de contribuição, com o mesmo valor de contribuição, ela receberia um valor de benefício menor do que uma pessoa que se aposentasse aos 60 anos. Por quê? Porque a idade menor, ela interferia no cálculo do fator previdenciário e reduzia o valor dos benefícios. O que aconteceu então nessa situação? Muitas pessoas se aposentaram ali logo após 98, no início dos anos 2000, com uma idade relativamente jovem, 55, 56 anos, e por diversos fatores, seja por necessidade, seja por voltar ao mercado de trabalho, acabaram voltando ao mercado de trabalho e começaram a contribuir novamente. O que acontecia? A pessoa contribuía por mais 5, 10 anos, e então ela tinha a ideia de pedir novamente a aposentadoria. Por quê? Porque agora ela teria mais idade e mais tempo de contribuição, portanto teria um cálculo maior. E começaram essas ações da chamada desaposentação. Qual que seria a questão? A questão era, a pessoa ela iria renunciar ao seu benefício anterior, iria recalcular o benefício com a nova idade, o novo tempo de contribuição e teria então um novo benefício. As ações foram decididas de forma esparsa. Algumas pessoas conseguiram, outras não. O STJ entendeu que não, a questão chegou até o STF e o STF então ele definiu agora que não é possível a desaposentação. Por quê? Porque para o STF não há previsão legal, né? Interessante que o STF ele age conforme exatamente, porque para algumas questões ele diz não há previsão legal, então não pode. Para outras ele diz aonde está a lua do ascendente do ministro relator, muda o voto. Exato, e para outras questões não tem lei, então o STF tem que decidir. Então é um fundamento difícil de entendermos como age o nosso imprevisível STF. Mas o STF então ele entendeu que não seria possível porque não há previsão legal para a desaposentação, né? Porque era uma prática muito comum, né? A partir do momento em que a pessoa ela conseguia se aposentar, ela então pedia a aposentadoria, mas continua trabalhando. Ela nem parava de trabalhar. Ela se aposentava e continuava trabalhando, então ela reforçava o orçamento doméstico com o salário mais a aposentadoria. Só que a contribuição previdenciária continua. Aí depois ela via que se aposentando mais tarde teria um valor maior, tentava fazer essa desaposentação, né? Do ponto de vista do equilíbrio financeiro e atuarial, a decisão ela faz sentido, porque a pessoa voltou a contribuir. Ela continuou contribuindo. Então ela continuou contribuindo. E até porque isso é regra da Lei 8.213, que a pessoa que volta a contribuir, aposentado que volta a trabalhar ou que permanece trabalhando, ele obrigatoriamente deve contribuir. Acaba sendo um desestímulo para a pessoa voltar ao mercado de trabalho. Por quê? Porque agora a pessoa vai contribuir sem direito a um novo benefício. Né? Ou a um recálculo do benefício. Ou direito a uma revisão do benefício. Quando o aposentado volta a trabalhar com base na lei da Previdência, ele não vai receber aposentadoria, né? Mas ele recebe algum outro benefício? Ele recebe a aposentadoria. Não, assim, o STF falou que não teria essa coisa da reaposentação, mas assim, ele contribuindo, ele ainda teria direito a algum outro benefício previdenciário? Não, porque não é possível a acumulação de benefícios previdenciários. Com a legislação atual, você só pode acumular um benefício de aposentadoria com outro benefício de pensão por morte.
né, que são fatos geradores distintos, né? Um benefício da aposentadoria, o fato gerador é a contribuição do segurado. No caso da pensão por morte, o fato gerador é o óbito do segurado instituidor, né? Que daí é o dependente que vai receber, né? Então, por isso que acaba sendo um desestímulo você não computar o tempo de contribuição da pessoa que retorna ao mercado de trabalho. A única forma de ter mais de uma aposentadoria são regimes jurídicos diversos daí, né? Aí você poderia ter ou pelo serviço público o regime de previdência, o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, ou uma previdência complementar, que são as previdências privadas, né? Que é muito comum. O servidor público, ele também tem que nem professor. Ele pode ser servidor público e ser professor na rede privada. Então, ele contribui para o INSS e também contribui para o regime próprio de previdência. Então, ele vai se aposentar como servidor público e vai se aposentar como contribuinte do INSS. Aí ele vai ter duas aposentadorias, mas são regimes jurídicos diferentes, então não há essa incompatibilidade de problema de acumular, né? Aí essa decisão do STF, ela veda as duas situações, tanto a desaposentação quanto a chamada reaposentação. O que seria a reaposentação? A pessoa contribuiu por 30 anos e obteve uma aposentadoria por tempo de contribuição, que agora ela foi extinta com a emenda 103, a reforma da Previdência de 2019, mas ainda permanece nas regras transitórias. A pessoa então trabalhou 30 anos e se aposentou por tempo de contribuição. Aí ela volta a trabalhar e ela implementa tanto a idade quanto o tempo de contribuição da antiga aposentadoria por idade, que seria mais 15 anos. Então a pessoa trabalhou 45 anos, aí ela poderia ter direito a aposentar por tempo de contribuição e depois aposentar por idade. Mas o STF também vedou a figura da reaposentação, porque entendeu também que ela não tem parâmetros legais e constitucionais. Ou seja, aposentou-se só uma vez, não tem como mudar. Exato, né? Então a ideia do STF é você aposentou, vá para casa assistir ali, ou vale a pena ver de novo, né? Assistir ali televisão, porque se você voltar ao trabalho, você vai contribuir sem que tenha a contraprestação por parte da Previdência Social. Ou vá para a informalidade. Tá bom, pô. Mas uma coisa também que vale a pena destacar nesse julgado do STF, que ele salvou muita gente, porque o STJ ele estava dando bandeira verde sobre isso aí, então ele estava concedendo. Eu até vi assim que o STJ ele falava que ele pegou o argumento do STF, só que falou outra coisa. Já que não tem lei, então pode. O benefício previdenciário seria um direito patrimonial disponível, então ele estava lá concedendo. E aí quando o STF falou que não poderia, a AGU já acendeu a lâmpadazinha na cabeça e falou, opa, vamos cobrar de quem recebeu. E aí eu me lembro que na época a AGU estava projetando receber milhões das pessoas que receberam. Ainda bem que o STF, por uma questão de segurança jurídica, falou, quem recebeu, transitou em julgado, não precisa devolver. Houve a chamada modulação dos efeitos, né? Não precisa devolver e também não houve a redução, né? Continuou recebendo o valor, porque transitou em julgado. Porque imagina um prejuízo, cara, para a pessoa que recebe um benefício previdenciário e ainda ser obrigado a devolver do Estado por má interpretação dúbia, né, dizendo, né, do próprio Estado. Aí já é sacanagem, né? Mas vamos lá, dando sequência aqui na nossa retrospectiva 2020 do STF, nós tivemos também aqui a extinção, né, dos chamados puxadores de vagas pela mini-reforma eleitoral, que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional no dia 4 de março a regra da mini-reforma eleitoral de 2015, que determinou que candidatos para o Legislativo precisam obter no mínimo 10% ou mais no quociente eleitoral para serem eleitos. A norma foi questionada pelo Partido Patriota. Por unanimidade, os ministros entenderam que a regra ajudou a diminuir os chamados, entre aspas, puxadores de voto, candidatos eleitos com votação expressiva que acabavam, entre aspas, puxando outros da mesma legenda com pouquíssimos votos. Professor Vinícius, qual é o seu parecer sobre a decisão do STF? Não, cabe aqui falar do exemplo, né? Do deputado Enéas Carneiro, em 2002, que teve 1 milhão de votos e levou 5 deputados com votação inexpressiva. E também, mais recente, o deputado Tiririca, também, que teve milhões de votos e levou outros deputados na carona. Esse fenômeno Enéas e Tiririca, ele deu uma
ele gerou ali uma corrida dos partidos políticos por personalidades, né? Pessoal do Big Brother, ex-jogadores de futebol, ali aqueles artistas que já ninguém mais conhece muito, né? Então foi buscar ali alguns nomes justamente com esse sentido de atrair ali os chamados puxadores de votos, né? Até o Tiririca, pior que tá, não fica, mas ficou. Pior, realmente, né, cara? Depois disso aí, eles abriram a porteira para qualquer celebridade ou subcelebridade querer disputar. Tirando o Enéas, que não era nem celebridade nem subcelebridade, era o Enéas. Mas ele era sensacional, cara. Então. Quando eu assistia as propagandas eleitorais quando criança, eram os melhores 2 segundos da televisão. Porque ele Isso só mesmo. tinha isso, né? 2 segundos. Ele tinha 30 segundos. 30 segundos. Tinha que falar aquela coisa rápida e dar aquele... Quem tinha menos tempo era o Eimael, o democrata cristão, né? Ele era o que menos tinha tempo na corrida presidencial. Mas todo mundo sabe cantar a musiquinha. Todo mundo sabe. Bom, mas vamos lá. Sobre essa notícia aqui do STF em relação à constitucionalidade da mini-reforma, a gente tem que lembrar o seguinte. O Brasil ele adota 2 sistemas eleitorais. O sistema majoritário e o sistema proporcional. Esse caso aqui ele é focado no sistema proporcional, que é a forma como a gente faz para a escolha, no escrutínio, a forma de escolha de cargos do legislativo, exceto senadores, que é o sistema majoritário. E o Brasil ele adota o quociente eleitoral, também chamado de método do Ronde. Ou seja, é uma matemática para você saber qual partido, qual coligação partidária vai ter a quantidade de vagas dentro da Câmara, dentro da Assembleia ou então dentro lá do Congresso Nacional. E aí você tinha esse problema dentro da reforma, do Código Eleitoral que abria essa brecha do mais votado conseguir trazer alguns que não tiveram essa votação expressiva a assumirem a vaga, prejudicando assim os outros partidos. Quando nós olhamos ali um resultado de uma eleição para o legislativo, né, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, aí fica aquela dúvida, né? Você vê um candidato que teve mais votos e não foi eleito, e o outro candidato que teve menos votos e acabou sendo eleito. E fica essa dúvida, né, do porquê. Como o professor Vinícius explicou, é o coeficiente eleitoral que faz quociente eleitoral. E é só falar rápido que daí não é coeficiente. Aí você fala rápido que daí... É que é da parte da matemática que a gente parou de estudar. A parte de matemática realmente é um pouco mais difícil. O pessoal que é do direito, que acha que matemática a gente só vê em direito penal, direito do trabalho, para calcular férias, não sei o quê. Em direito eleitoral também tem. Porque existe toda uma matemática para você definir qual o número de vagas que o partido vai ter. E assim, você pega o número de votos válidos... E divide pelo número de vagas ocupadas. Eu acredito isso. Aí, se a fração for menor que meio... Desconsidera. Se for mais que meio, considera 1. Isso aconteceu aqui em Dourados com o PSOL nas últimas eleições. Nós tivemos o candidato Franklin. Ele teve 1.500 votos. Foram 1.490 votos e ele não ficou nem na suplência. Isso, porque o partido não fez. E alguns quociente eleitoral. E alguns partidos teve algumas pessoas que ficaram na suplência. Não, algumas pessoas ficaram na suplência com 50 votos. Claro que assim, na suplência só se morrer 300 outros, mas ele é diplomado como suplente, né, mesmo tendo ali pouquíssimos votos. Né? Mesmo dos titulares, tem titular com menos votos que esse candidato do PSOL, Franklin, né? Tem titular com menos votos que ele. O menos votado eleito teve pouco mais de 900 votos. Então, agora, o partido não conseguiu ter outros candidatos para ter o mínimo. Na prática, então, aqui em Dourados, o quociente eleitoral ele é de mais ou menos uns 6 mil votos. E outro ponto importante também que nós tivemos em 2020, não há mais a coligação, é só o partido. Antes havia ali a coligação. Então fazia para o sistema proporcional. Então para o proporcional, fazia aquela coligação com vários partidos e daí contava-se, somava-se ali os votos. Agora não, agora você faz então por partido. Então, considerando Dourados, que o quociente eleitoral é ali em torno de 6 mil votos, cada vez que o partido faz 6 mil votos, ele elege o seu mais votado. Cada vez que ele faz mais 6 mil votos, vai o segundo mais votado. O Partido dos Trabalhadores em Dourados também,
ele deixou de eleger uma candidata com também quase 1.600 votos, porque ele não atingiu ali 12 mil votos, né? E também lembrando que fez só um candidato, lembrando né? também que essa reforma eleitoral, ele pôs uma condição também para que os candidatos assumirem a vaga. Eles têm que ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. Se fosse Dourados, teria que ter pelo menos ali 600 votos, né? Na prática, o candidato acaba sendo até uma questão de estratégia, né? Para ter mais chance de ser eleito, você vai para aqueles partidos que ninguém sabe se é de direita ou se é de esquerda, chamado Centrão, né? Você vai para um Patriota, Solidariedade, você vai para algum Cidadania, que ninguém sabe se é direita, esquerda, se é de frente, de trás, de meio. E aí você vai para um partido desse, esse partido lança 500 candidatos, mas aí aqueles candidatos que vão fazendo ali 100 votos, 400 votos, 300 votos, mas eles acabam que somando, eles ajudam, colaboram para que o partido eleja ali os seus candidatos mais votados. Só que disso tudo que a gente está falando é a regra. Tem que ser dessa maneira. E mesmo que ocorrendo dessa maneira, há a possibilidade de ocorrer as sobras, vagas que não foram preenchidas. E aí essa reforma eleitoral, que começa a partir do artigo 105 do Código Eleitoral, ele vai falar como que a gente vai trabalhar agora as sobras, para afastar a figura dos puxadores. E aí o próprio Código Eleitoral ele vai criar 2 sistemas. Primeiro, você pega os partidos com maior média, e aí você faz um outro cálculo lá, você pega o número de votos válidos com a média, soma mais 1, e aí você vai distribuindo para os mais votados. E os mais votados ainda tem que ter 10% do coeficiente eleitoral. Não deu, ainda sobrou vaga, aí você distribui de novo para os partidos, ignorando os 10% do coeficiente eleitoral. Sempre assim, essa é uma forma de também fazer com que as sobras possam ser acessadas por aqueles partidos menores, né? Normalmente aqueles partidos que têm uma causa específica, por exemplo, um partido da causa operária, aqueles partidos que têm umas bandeiras... PCO, contra burguês, vote 16. Isso, né? Então nós temos ali o... Quem bate cartão não vota em patrão. Esse era o Zé Maria, né? Esse era o Zé Maria na eleição de 98, né? O Rui Pimenta. Então nós temos essa possibilidade para que esses partidos que difícil... O PSOL seria um exemplo hoje, né? Que possa acessar, então, essas vagas das chamadas sobras do quociente. O PSOL é New Left. A esquerda de sapatênis. Mais bonitinha. Não posso falar nada, tudo sapatênis. Então, você é de esquerda. Mas essa confusão toda de quociente e etc e tal, por causa do nosso sistema partidário, que ele é pluripartidário, permite diversos partidos, e para prestigiar os partidos, então, na proporção, você tem que criar toda uma regra complicada pra caramba. Talvez fosse mais simples se nós tivéssemos um sistema para o legislativo de voto distrital. Sim, Seria mais fácil, voto distrital pelo majoritário, né? Então você, por exemplo, dividiria Dourados aqui, vamos pensar aqui em 19 distritos. São 19 vereadores, 19 distritos. 19 distritos e você elegeria, por exemplo, ali a região do Grande Água Boa, a região do Itaú, você pegaria os distritos geográficos, né, os distritos do município também, poderia ter ali seus representantes, de forma que você teria uma forma de assegurar uma representatividade maior, você teria menos custos no processo eleitoral, porque o candidato ele fica restrito ao colégio eleitoral do seu distrito. Faz campanha ali. Campanha ali, você tornaria o processo de eleição mais democrático, porque hoje a questão o dinheiro hoje ele é fundamental numa campanha. O candidato ele não chega, raramente ele chega a uma eleição expressiva sem um investimento. E para o eleitor também, né? O eleitor ele vai votar em alguém daquele distrito, ele sabe realmente quem ele pode cobrar. Você foi eleito para fiscalizar, para cuidar, para essa questão. Mas a gente não vai ter distrital, não. Já tentaram, mas não vai. Tantas vezes tentaram e o projeto sempre acabou engavetado. Mas isso é interessante realmente no nosso sistema eleitoral. Ele é extremamente complexo e tem muita coisa que você fica, por quê? Por exemplo, senador, por que ele tem que ser no sistema majoritário? Por que tem que adotar todo esse cálculo matemático? Porque o senador representa o Estado. Era uma pergunta retórica novamente. Não era para responder? Sim, na verdade, ele não... Uma coisa bem interessante é que no projeto originário da Constituição... Eu estraguei a tua reflexão, professor Melis, desculpa.
Não, você respondeu, pô. Menos uma dúvida aí no sistema eleitoral. Por isso que o número de senadores é igual para todos os estados e não é calculado de acordo com a população. Sabe o que é legal, cara? O projeto originário da Constituição Federal, ele mostrava que o melhor cargo do Brasil era o senador. Você percebeu que tem privilégio que nenhum outro cargo político tem. É realmente para ser o melhor cargo político do Brasil. Tanto é que o mandato é maior, e o projeto originário ele previa, por exemplo, que se o cara cumprisse o mandato, o senador ele automaticamente era aposentado. Aí, como ele tinha muito privilégio, o pessoal acabou não gostando, aí podando. Não é que eles não gostaram dos privilégios, eles não gostaram de ter os mesmos privilégios. Então vamos tirar, já que a gente não tem, tira deles. Mas era para ser o melhor cargo do Brasil. Porque se os deputados e chefe de executivo tivessem os mesmos privilégios, tinha ficado. Teria ficado, sem dúvida. Até porque o governador também já teve, né? Os outros cargos já tinham, antes da Constituição eles já tinham alguns. O que é um absurdo. O cara trabalha 8 anos e se aposenta com salário integral, né? Nesse ponto aqui, já fazendo um breve comentário previdenciário, foi extinto o regime próprio dos parlamentares, né? Então ele vai continuar pagando os benefícios para aqueles que já se aposentaram, então para aqueles que já estavam vinculados ao regime, por exemplo, aqueles deputados, os parlamentares como um todo, federais, que já estavam no regime próprio, vai continuar pagando os benefícios, mas não haverá novas entradas. Então, os novos deputados federais e senadores, eles serão vinculados ao regime geral da Previdência Social, vão para o INSS. Tá, né? certíssimo. Então, quando um senador concluir o seu mandato, ele vai ligar no 135 e agendar o seu benefício previdenciário como qualquer. Vai ter que cumprir todos os requisitos, idade e tempo de contribuição. Normal, ele vai apenas somar aquele tempo de contribuição que ele teve para aproveitar para fins de aposentadoria. E caso ele já tenha uma outra contribuição, ele pode informar a Câmara que ele não quer que recolha, né? Porque ele já está recolhendo no teto na sua outra receita. Se ele for, por exemplo, também, ou se ele for também servidor público, né? Ele pode não aderir ao outro regime, né? E olha só como que o STF, o nosso Poder Judiciário, ele é ágil, ele trabalha bastante, né? E o STF, no dia 12 de março, julgou a ação mais antiga do tribunal, que tramitou por mais de 50 anos. É uma agilidade. Por unanimidade, os ministros negaram um pedido da União que buscava anular a alienação de imóveis da Fazenda Ipanema em Iperó, São Paulo. O Estado de São Paulo considerou as terras devolutas, isso é, terras públicas sem destinação pelo poder público, e concedeu títulos a habitantes do local. A disputa das terras gerou 16 volumes, 1.597 páginas e 4 anexos ao processo no STF. Com a demora do Supremo, a Prefeitura de Iperó alegou que não pode realizar benfeitorias no local. Basicamente deixou abandonado por 50 anos lá. Já que não podia fazer benfeitorias. Então, terras devolutas. Primeiro ponto aqui, o que são as chamadas terras devolutas, né? Terras devolutas, a origem desse termo, ele remonta à colonização, o processo de colonização do Brasil, que eram as capitanias hereditárias que eram devolvidas. Então, as capitanias hereditárias, elas eram repassadas a um mandatário ali da coroa portuguesa para que ele cumprisse alguns requisitos, colonização, povoamento, exploração econômica. Caso ele não cumprisse, as terras seriam devolvidas para a coroa para que o rei de Portugal pudesse então repassar a outros, né? Por isso o nome, né? Devolutas. Exato. Você não fez nada. Aí as terras retornavam, né? Então, e ficou mantido esse instituto das chamadas terras devolutas, ou seja, são aquelas terras que são de ninguém. São terras que não têm um proprietário, não pertencem a ninguém. E aqui só um cuidado que nós sempre alertamos para o nosso aluno em direito administrativo, muito cuidado com aquela questão na prova objetiva que diz que as terras devolutas são da União, né? Muito cuidado, por quê? Porque pertencem à União as terras devolutas indispensáveis para a segurança nacional. As outras terras devolutas, que não são indispensáveis para a defesa do território nacional, pertencem aos estados. Então essa é uma questão objetiva que eventualmente cai na prova de direito administrativo, né? Aí o candidato ele olha, né? Ele fala, aí a letra A já está lá União, né? Aí o candidato olha, fala, agora eu se consagro, né? Vai e marca a letra A e depois vê no gabarito que está equivocado, né? Então os municípios também têm, aqueles que já foram incorporados dentro do seu patrimônio, também os municípios acabam tendo isso. Até o texto constitucional ele acaba comentando. Mas sabe o que é interessante? 50 anos aí.
Pessoal aqui que é mestre em direito processual, que princípios do processo vocês acham que 50 anos... Todos. Todos os princípios. Todos. A própria Constituição foi inserido, né, no artigo 5º, né, direito de garantia fundamental, lá, a duração razoável do processo, que colocaram lá dentro, mas ninguém sabe o que é uma duração razoável, mas 50 anos, seja lá o processo que for, não é razoável essa duração. 50 anos em trâmite no STF. Na alta corte, né? Lá no STF. Então, o STF, ele não trabalha mesmo, dá para perceber, porque eles julgam um monte de coisa, mas deixam de julgar outras tantas coisas. Então, o princípio processual, o super princípio processual, Nelson Neri diria, né? É o devido processo legal. Todos os demais princípios processuais decorrem do devido processo legal, do process of law, né? Que a todos deve ser garantido o devido processo legal, dentre eles abrangendo a ampla defesa, abrangendo o contraditório, a duração razoável do processo. Então, aí, por mais que houve contraditório, houve ampla defesa, o judiciário foi ineficiente em dar essa resposta. E o município ficou lá. Durante todo esse impasse, o município não conseguia fazer nada com essas áreas. Então, e a União atravancando a questão. Daí você tem 50 anos um imóvel que não pode mexer, porque qualquer coisa a prefeitura ia sofrer as consequências por isso. E lembrando também que se, por exemplo, uma família fosse lá, invadir o imóvel, começasse a ter uma habitação regular, mesmo assim não teria direito a uso capião. Não, não cabe uso capião em bens públicos, né? Na Constituição, ela está expresso isso na Constituição e no Código Civil. Bem público não cabe a uso capião. E é muito comum as pessoas, depois eu peço a uso capião e ficam brigando. Não vão ganhar, está na Constituição. Porque o bem público, a gente tem que colocar uma coisa em mente. As pessoas têm que ter isso em mente. O bem público, ele não é que ele não tem dono. Todo mundo é dono daquilo. Então eu não posso ceder para alguém aquilo que é de todos. Tem que ser feita uma política pública. Então a pessoa não pode invadir o bem público e achar que vai virar dono daquilo. Não. Se é para destinar para a população, então tem que ser feita dentro de uma política pública para beneficiar quem realmente precisa. E não quem invade um bem público. O bem público, então, ele é de todos, não é que ele não tem dono. Mas muitas pessoas acham que por ser público não tem dono. E aí é aquele conceito do descaso, de não cuidar do bem público, de depredar o bem público e tudo isso. Pois é. Bom, vamos para outra notícia aqui, mais outro caso que o STF se ocupou esse ano. E olha só, o Supremo Tribunal Federal realizou um importante julgado sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e a maioria dos juízes entendeu que é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência. Em suma, a cobrança da anuidade por parte da instituição não pode impedir a atividade profissional dos advogados. A discussão era sobre a constitucionalidade do artigo 37, inciso 1º, da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, que previa a suspensão da atuação profissional dos advogados pelo não pagamento das anuidades. Isso aqui é interessante. O único divergente durante a votação foi o ministro Marco Aurélio, só que, além da OAB, a decisão do Supremo abrange outros conselhos profissionais, como o Conselho Regional de Medicina, CRM, o Conselho Regional de Contabilidade, CRC, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, o Conselho Regional de Odontologia, CRO, entre outros. Bom, achei que você ia falar todos os conselhos que tem aí. Não, é precisava terminar. Aí nós vamos demorar. Pior que eu fiquei cansado de ver. Está quase na hora do almoço, não pode demorar tanto. Uma coisa que é interessante, antes de entrar na decisão em si, para entender, que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um conselho de classe, mas ela tem uma característica diferente, que ela é o único conselho de classe que seu estatuto é uma lei federal, uma lei própria. Todos os demais conselhos de classe, o seu estatuto é uma portaria do Conselho Federal, que todos os outros usam uma única lei. Eles têm uma lei criadora, uma lei que o criam, só que o seu estatuto é algo... Por esse motivo que a OAB, ela não é considerada pela Constituição, pelo STF, né?
apenas um conselho de classe, ela possui outras atribuições dentro do chamado Estado Democrático de Direito, né? E ela não é considerada uma autarquia, como os outros conselhos profissionais, né? Então ela é considerada uma entidade sui generis, né? No direito, no direito, quando você não sabe o que é alguma coisa, você fala que aquilo é sui generis, né? Sem gênero. Então a OAB, ela é então uma instituição sui generis do direito brasileiro. Não tem classificação. Ela não é autarquia, ela não é fundação, ela não é privada, ela é a OAB. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, essa decisão aqui é bastante interessante. Quem sabe assim agora a OAB passa a refletir e pensa em diminuir o valor da anuidade dela, né? Para diminuir a inadimplência. Mas temos aqui que valorizar a conquista da advocacia brasileira, que em razão da pandemia ela não reajustou o valor da anuidade para esse ano. Pensar em diminuir o valor nunca, né? Falar, não vamos reajustar a sua unidade advogada. Então fica aqui o nosso agradecimento para você, OAB, que nos deu assim eu quase chorei quando eu li, né? Porque imagina, né? A OAB poderia aumentar o valor da anuidade, né? Esse ano que nós tivemos ali o apocalipse praticamente, né? E que tiveram muita despesa. Os conselheiros pararam de viajar para Brasília, pararam de viajar do interior para a capital, tudo fazendo online. Então teve muito menos despesa, mas não aumentaram a nossa anuidade. Registramos aqui o nosso hashtag obrigado para a OAB, que não aumentou, de modo que nós podemos pagar apenas mais de R$1.000, né? Com desconto, pagando à vista, R$ 916. Correto. E, pessoal, olha a importância dessa decisão, porque a anuidade ela tem natureza tributária. Ela é considerada uma contribuição social. Então, se porventura a pessoa ficar inadimplente, não é apenas a suspensão da atividade, mas ela também vai poder sofrer, por exemplo, execução fiscal. Então, a importância dessa decisão é que não afasta essa questão tributária, não afasta a cobrança do crédito tributário, etc. e tal. Só que permite ainda um exercício de um direito constitucional, que é o direito à profissão, sem essa penalidade administrativa, né? Aqui nós tínhamos duas... o não pagamento da Ordem dos Advogados do Brasil, ela gerava 3 consequências. Primeiro, a suspensão do direito de voto, então o inadimplente não poderia votar, e isso todo ano que tem eleição começa aquela corrida do mandado de segurança para quem está devendo poder votar, porque você não pode impedir o direito de participação de quem está devendo anuidade. Essa discussão. A outra é a cobrança, que no caso da OAB, ela é feita pela própria OAB, né? Diferente das outras autarquias que elas têm o sistema de execução fiscal. A OAB ela faz a cobrança direto da sua contribuição. Então nós temos execução fiscal, mas é pela própria ordem. A responsabilidade da própria... então a responsabilidade é pelo débito, né, da contribuição. O advogado inadimplente sofreu uma execução fiscal, o nome dele pode ser inscrito no CADIM. Isso, ele pode... Que é o Serasa da dívida pública. Ele pode sofrer restrições com patrimônio nas regras do processo civil e, além de tudo, ele ficava em impossibilidade de trabalhar. Então você tinha uma situação ali. Ele sofreu um processo ético disciplinar. Isso, verdade. Então tinha uma condenação numa infração ética. E enquanto inadimplente, daí na condenação ele não poderia exercer a sua atuação. Então, olha que desproporcional isso. O que é a ética, né? Então, tínhamos situações em que o advogado, talvez por dificuldade financeira, não conseguiu pagar a sua OAB, enfim, depois fica impossibilitado de trabalhar, exercer a sua função, e aí é que ficaria impossibilitado mesmo de fazer o pagamento, né? E é a maior realidade dos advogados. O pessoal não paga porque quer passar a perna no OAB, porque realmente não há condições naquele momento de manter-se no cenário. Então, a decisão ela permite que a OAB... Imagine-se que a OAB tenha seus advogados também, né? Às vezes ela conhece alguém. Talvez ela conheça algum advogado. Então, assim, a OAB ela tem a sua condição de buscar um advogado para fazer a cobrança do débito, e que a cobrança desse débito ela não deve impedir o exercício da atividade profissional, que é um direito fundamental, né? Então nós tínhamos assim, seria quase que ali o bis in idem do direito tributário ou do direito penal, um mesmo fato gerando várias punições. Eu não posso votar, eu não posso trabalhar e ainda eu vou sofrer uma cobrança judicial, né? E isso decorre justamente
porque a Constituição garante a todos o exercício livre de qualquer profissão e ofício, né, considerando aquelas que você tem que se inscrever nos devidos conselhos. E a OAB tem uma característica: para você se inscrever num conselho, você tem que ser aprovado num exame. Aí você se torna advogado, você tem o exercício livre da profissão devidamente testado e aprovado. E o problema do exercício livre, às vezes, esse direito fundamental é exercido pelo peso, pelo valor da anuidade, a condição do mercado de trabalho, em especial de advogados recém-ingresso no mercado de trabalho, encontram muito mais dificuldade ainda de manter esses quadros. Ou por diversos problemas também ali ao longo da vida, crises financeiras, a pessoa não consegue. Já não está conseguindo pagar com o seu ofício o valor da anuidade e ainda assim perde o direito de exercer o seu ofício. Então é uma incoerência nesse sentido. Se nós fizéssemos uma rápida conta, então, pagando ali parcelado a OAB mais de R$1.000, supondo que o advogado fizesse uma contribuição previdenciária, que ele é obrigado a fazer também, porque exerce uma atividade remunerada, que fosse ali sobre um salário mínimo, já seria ali mais R$150, então o advogado ele já começaria ali os R$250 simplesmente para poder ter o direito de trabalhar, né? Então aí mostra-se que o STF ele agiu de forma correta e ainda mais, tem mais. Ainda você tem que pagar o ISS-QN para a prefeitura. É correto, né? Mais R$100 e poucos reais. Então você tem ali uma carga tributária em termos de contribuições sociais, contribuições previdenciárias e mais os impostos municipais, o que torna difícil o exercício da atividade, sobretudo pelos advogados iniciantes, né? Então esperamos que com essa decisão que toque o coração da OAB, não sei se a OAB tem coração, mas que toque o coração da OAB, que ela possa reduzir o valor da sua anuidade de modo que ninguém precise deixar de pagar a OAB, que se torne então mais acessível essa cobrança. Falando nisso, né, parece que tem uma lei aí, né, que fala que tem um teto de valor de anuidades em determinados conselhos, né? Tem uma lei, a lei federal de todos os demais conselhos, ela regula o teto de cobrança, né? Inclusive há uma discussão no judiciário, uma briga por vários advogados aí para que seja aplicado este teto para os advogados também. Então tem decisões que concordam e que não. Teve uma decisão, agora não me recordo de qual Tribunal Regional Federal, dizendo que é aplicável aos advogados essa lei. Então, não teria a Ordem dos Advogados teria que seguir. Porque como é que funciona a anuidade? Cada seção, ou seja, cada estado, né, a OAB de cada estado determina o valor da sua anuidade. Então, é diferente no Brasil, dependendo da região. Eles não são muito diferentes, mas são diferentes. Porém, dos demais conselhos, é a metade do preço do que um advogado paga, né? Então, um médico paga, na sua anuidade, metade do que paga um advogado. E o interessante disso é que a justificativa da OAB é essa característica. A gente é sui generis, a gente é diferentão, então a gente pode ir num sentido contrário. Pode ferrar com o advogado e cobrar mais caro. Só que o STF, recentemente, ele vem aproximando mais a OAB da ideia de ser realmente uma autarquia, assim como os demais conselhos. Tanto é que eu não me lembro direito do caso, mas tem uma decisão do STF em relação à prestação de contas da OAB frente ao Tribunal de Contas da União. E um dos argumentos do STF falou, peraí, amigos, vocês são uma autarquia. Então, vocês têm que seguir o regimento jurídico das autarquias. O que impressiona o Conselho Federal da OAB é não querer prestar contas, já que eles falam tanto em democracia e etc., Estado republicano e tudo mais, eles deveriam ser o primeiro a prestar contas, né? A justificativa é que a prestação de contas pela OAB estaria inibindo ali a atuação da OAB enquanto um representante da democracia, né? Eu queria saber como, né? Esse discurso deles aí não cola muito, não. Bom, pessoal, então isso aqui é apenas um gostinho do que o STF se manteve ocupado dentro desse ano. E olha só, a gente já comentou sobre outras decisões da Suprema Corte desse ano em episódios anteriores. Quer saber? É só conferir lá os nossos episódios que a gente comentou sobre isso. Então, fica aqui uma dica, segue a gente nas redes sociais,
Confere todos os episódios lá no Spotify, confere também as gravações e os cortes lá no canal do YouTube, tá bem bacana. Acompanhe a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook. Irmãos e irmãs, mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento pelo seu carinho. Muito obrigado pela Unigram, por ter cedido o estúdio para a gravação deste episódio. Um agradecimento especial ao Paulo pela paciência que tem com a gente. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes.